obrigado. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, na pessoa do José Guzmão, os autores do livro, cumprimentar os colegas de mesa e todos os presentes. O cumprimento aos autores do livro é um cumprimento sincero, não só de gratidão pelo convite, mas de natural reconhecimento pelo excelente trabalho que fizeram. Em Portugal escreve-se pouco e escreve-se muito pouco sobre política, não há comparação com outros países que visitemos e que encontremos tão pouca coisa publicada como encontramos em Portugal, e portanto fazem falta este tipo de trabalhos que sejam passados para a escrita, que sejam passados para os livros, que sejam passados para os livros num circuito que dê acesso a todos, e portanto não sejam trabalhos que fiquem só no meio académico. Eu gostei muito daquela expressão que o Sr. João Cravinho usou há bocado dos tudólogos. De facto, nós temos um país em que se escreve muito menos do que noutros, mas provavelmente em que se fala muito mais do que se fala noutros países. Temos muito mais comentadores do que outros países têm e muito menos gente a passar para escrito aquilo que de facto são as suas reflexões. E a razão parece óbvia, dá muito mais trabalho, naturalmente, deixar alguma coisa escrita, porque isso tem uma exigência de rigor e de profundidade que uma mera opinião oral não exige. Portanto, isso é um mérito que os autores tiveram e tem uma enorme vantagem também, tem um mérito e aí acrescenta à sociedade, mas tem também para os próprios uma enorme vantagem, que é assegurarem que aquilo que é a sua posição é definida por eles próprios, e portanto, ao deixarem este trabalho, aquilo que é a visão, uma visão do percurso crise-troika alternativas à esquerda, segundo os autores, está aqui escrito, e portanto isso limita o debate político, desde logo, a quem esteja do outro lado. É naturalmente o meu caso, não é surpresa para ninguém. Obviamente que o livro dá sempre, como qualquer livro, alguma hipótese de umas citações oportunas, mais oportunas do que oportunistas, espera-se, mas naturalmente que também limita muito mais uma crítica de quem esteja do outro lado, porque aquilo que é o pensamento está aqui é rigoroso. Isso faz falta à direita também, e aqui faço esse mérito, por ser em Portugal isso acontece, da escassez de produção, de reflexão política com conteúdo. À direita isso é muito mais notório ainda que à esquerda, e depois corremos os riscos de acontecer o que aconteceu há pouco, que é ser definido pela esquerda. Ainda há pouco a Isabel definia completamente aquilo que, do ponto de vista da Isabel, é a visão da direita sobre aquilo que está a acontecer, e onde eu encontrei muito poucos pontos de identificação com aquela que era a definição, mas obviamente que isso é muito mais defeito meu, por não ter, provavelmente, tido o empenho que teve o José Guzmão e que tiveram os outros autores de fazer esta reflexão, e portanto permitir isso. E isso tem desde logo uma consequência, o de deixarmos definir por quem de nós discorda, que obviamente é apontada à direita, quando se diz que muito do que se passa e que todo este percurso tem dois lados, e de um dos lados há uma visão ideológica de direita que tem um determinado conteúdo, passa muito no debate nacional, e não tanto no debate externo, por duas coisas que ficaram indiscutíveis. Ficou para além da Troika e ficou o custo do custar. São duas ideias claríssimas que ficaram na sociedade portuguesa sobre aquela que seria a forma da direita encarar este processo, principalmente pós-Mourão. E outra que é muito mais vasta do que meramente nacional, que é a questão do discurso moral, e que esse sim extravasa, pode ter também alguma correspondência a nível nacional, naquele ponto que também já foi dito, não sei se foi Isabel, o Sr. João Cravinho, que é a questão de vivermos acima das nossas possibilidades, mas esse discurso moral existe, e é um discurso de gênese alemã, e que é um discurso normalmente presente na discussão na Alemanha, e que tem as suas razões, mas que não tem vantagem nenhuma em ser importado por sociedades que têm outro tipo de cultura e que têm outro tipo de princípios. E, portanto, estas três ideias são ideias que se podem, de alguma maneira, ter ocupado até o espaço público de debate
por alguns protagonistas da área da direita, digo sinceramente que não representam, do meu ponto de vista, de forma alguma, aquilo que deve ser uma reflexão da direita sobre todos estes problemas, igualmente rigorosa e igualmente responsável. Eu lembro-me de haver à direita muita gente que se bateu contra, dentro daquilo que era possível, mas contra as vantagens de um programa de assistência e de uma intervenção da Troika. É certo que havia à direita quem dissesse que isso iria permitir uma transformação, que era uma transformação virtuosa. É um facto. Existia muita gente à direita que o dizia. Também existia à direita quem já na altura dissesse, com maior ou menor legitimidade, normalmente não uso o termo, mas há quem use, que isso conduziria a um protetorado e que isso era mau, porque limitaria o nível de discricionariedade nas escolhas políticas nacionais. Portanto, não há uma direita sobre isto. Há uma direita que, de facto, quis que o programa de assistência se concretizasse e que até se vangloriou com o resultado final do memorando. Há uma direita que achou que era mau haver esta intervenção e que deixou aí escrito, sim, na carta que enviou, embora subscrevesse o cumprimento do memorando, há algumas oposições claras a algumas matérias que já no início eram impostas no memorando. Também em relação à influência alemã, que eu acho que é determinante em tudo isto, convém dizer que também o bom acolhimento da influência alemã não é exclusivo da direita, além de não ser partilhada por toda a direita, não é exclusivo da direita. Eu lembro-me que, antes de virmos assistência, o grande argumento é que o governo português, à época, beneficiava da complacência da Alemanha e até quase da amizade da chanceler Merkel, e que isso nos garantia que conseguiríamos ter o apoio necessário para seguir um determinado caminho. Houve, inclusivamente, ainda há poucos dias, o ex-primeiro-ministro repetir isso, que o grande erro tinha sido nós desperdiçarmos aquela condescendência e aquele apoio que existia da Alemanha ao governo português pré-memorando de assistência. E, portanto, também à esquerda, ou pelo menos no Partido Socialista, havia quem entendesse que a parceria estratégica com a Alemanha era o caminho certo para que Portugal seguisse. E, portanto, isso deve também ser analisado e não é sequer algo que esteja à parte do livro. O livro, em algumas reflexões, vai nesse sentido, como vai no sentido também de apontar causas europeias, e isso é importante. Eu acho que à esquerda e à direita nós devemos ter noção que o exclusivismo das causas da crise não é um caminho rigoroso. Apontar a crise e a necessidade de nós termos recorrido a apoio externo fundado só na crise internacional é um erro, e o próprio livro aponta para isso. Há razões nacionais, e há razões nacionais que não têm só a ver com o governo que governava naquela altura. Eu acho que há razões nacionais que têm a ver com opções do governo que governava na altura em que foi pedida a assistência externa. Há razões nacionais que são estruturais e que vêm de trás. Há razões internacionais que têm pouco a ver connosco e há razões internacionais que têm muito a ver connosco. As razões europeias, por exemplo, têm muito a ver connosco. Já lá iremos também, tem a ver com a arquitetura europeia pós-moeda única e com os desequilíbrios que daí se geraram e que, naturalmente, podiam levar em situação extrema àquilo que aconteceu a Portugal. Acho que é indiscutível que aquilo que aconteceu a Portugal aconteceu ou mais depressa ou com mais intensidade, porque também nas opções governativas nacionais houve opções que facilitaram esse caminho, designadamente o percurso da dívida, que é um percurso ascendente num ritmo preocupante anterior ainda à crise internacional. Portanto, há um acentuar desse crescimento da dívida, mas, e isso também é visível no livro, não é exclusivo do pós-crise internacional, é algo que vem desde a adesão de Portugal e a participação de Portugal na União Económica e Monetária. Indo à questão da Troika e da entrada da Troika, a Troika entra pelas razões que se sabem, de insuficiência nacional. Foi o ministro do governo anterior. Eu sei que muita gente à esquerda também não concorda com aquela que foi a interpretação que Teixeira dos Santos fez à época, mas foi o ministro do governo anterior que fez essa interpretação de que era necessário pedirmos ajuda externa, porque em pouco tempo não teríamos dinheiro para pagar salários e pensões.
Porque é que eu digo que isto e sei que à esquerda muita gente não partilha disso, porque isto é uma interpretação que naturalmente parte do princípio que nós continuaremos a cumprir outras obrigações, designadamente obrigações resultantes do nosso endividamento, seja com o ressarcimento de tranches que entretanto se vençam, seja com o pagamento de juros, e aquilo que Teixeira dos Santos diz é rigoroso se considerarmos esta hipótese de cumprirmos os nossos compromissos do ponto de vista da dívida e dos juros. Obviamente que, se formos para uma hipótese de renegociação ou de incumprimento, obviamente que a receita era suficiente para pagar exclusivamente salários e pensões. Portanto, aí também o rigor ajuda à interpretação histórica dos factos. Nós tivemos indiscutivelmente tivemos essa necessidade de financiamento, e o facto de haver uma divergência que hoje em dia é pública também dentro de um governo prejudicou a forma e o momento como Portugal negociou este programa. Porque é hoje conhecido também que havia duas visões dentro do governo, uma de resistir enquanto fosse possível e outra de tentar antecipar o problema. O que acabou por ser um problema para o país é que acabou por ser uma inevitabilidade o pedido de assistência no pior momento, com uma margem de negociação provavelmente mais difícil. Nós não podemos hoje apontar alguns riscos a um eventual programa cautelar e ignorar que no passado esses riscos também existiram e não foram evitados relativamente ao memorando de entendimento. O conteúdo do memorando de entendimento, não ignorando que a margem de negociação do governo à época era reduzida, também acho que é injusto dizer que tudo o que está no memorando de entendimento foram as opções que o governo do Partido Socialista quis nele incluir com os parceiros da Troika. É tão injusto como dizer que todas as revisões são a vontade do governo atual partilhada com a Troika. Naturalmente que a margem de negociação era tão diminuta na altura da negociação do memorando inicial, como foi diminuta também na renegociação resultante das diferentes avaliações. Agora, o que é indiscutível é que o memorando, esse sim, tem uma orientação ideológica, e é uma orientação ideológica de um ajustamento rápido, e de um ajustamento rápido com preocupações exclusivas de eficiência, ignorando completamente critérios de equidade. E, portanto, isso é indiscutível. O conteúdo do memorando, proposto pelos parceiros internacionais, acordado com o governo do Partido Socialista e cujo cumprimento foi acordado pelo PSD e pelo CDS, isso podemos dar todas as voltas que quisermos. Responsabiliza-nos a todos por estas restrições que já referi, mas o memorando era à partida isto. Portanto, não vale a pena dizer que há uma versão inicial, isso é aflorado no livro. Há alterações importantes no memorando, mas não há uma alteração substancial da natureza do memorando. O memorando não era um memorando que tivesse um equilíbrio entre preocupações de eficiência e preocupações de equidade, e, ao longo do tempo e nas diferentes avaliações, foram eliminadas as preocupações de equidade em função exclusivamente das de eficiência. Isso não é verdade. A lógica do memorando era a mesma, houve um agravamento, por assim dizer, da dose, é um facto também, já aqui foi isso referido. Este é o erro fundamental do memorando. O memorando, ao seguir esta lógica, à partida limita por irrealismo os seus resultados e limita também a sua capacidade de recolher um apoio substancial. Porque um memorando, nestes termos, era evidente que, ponto número 1, falharia nos objetivos, e isso ninguém pode dizer, o Partido Socialista não pode dizer que quando assinou achava que era mesmo possível cumprir aqueles objetivos, era impossível que achasse, como os outros partidos que subscreveram também não podem dizer que achavam. Houve uma espécie de um pacto de uma condição necessária, um pacto sobre uma condição necessária, e, portanto, todos se comprometeram, sabendo naturalmente dos riscos que estavam inerentes. Isso fez com que o memorando, desde o início, fosse um programa com enormes riscos do ponto de vista de coesão social, porque era muito difícil que os parceiros se mantivessem. Houve até uma disponibilidade inicial saudável dos parceiros sociais para participarem em algumas soluções, mas era evidente que levaria a uma ruptura com os parceiros sociais. Era evidente que levaria a uma ruptura entre partidos de governo e partidos de oposição, do meu ponto de vista, fossem eles quais fossem. Levou a um rompimento entre o PSD e o CDS no governo e o PS na oposição,
como o PEC 4, a certa altura, levou à ruptura entre o PS e o PSD. Porque este tipo de programas, com este tipo de exigência, também faltou-me dizer isso, a lógica do memorando de entendimento não é sequer uma lógica diferente também do PEC 4. Portanto, não vale a pena dizer que há um momento fundador no memorando de entendimento, porque essa parceria estratégica entre o governo português do engenheiro José Sócrates e a Alemanha já se vinha traduzindo nos vários PECs e nas opções políticas que vinham incluídas nos vários PECs. Aliás, o elenco que é feito aqui, quando eu dizia há pouco que um livro se presta sempre a situações, a citações mais oportunas ou oportunistas, o elenco de medidas que o livro faz do PEC 4 é extremamente útil, porque tem lá, claramente, a negociação das condições do subsídio de desemprego, o corte em pensões num volume que é muito difícil depois de fazer uma conta que dê aquele volume de corte sem incluir pensões a pagamento, uma série de outras restrições que estão aqui, porque é um facto que existiram e que já vinham de antes. Mas, portanto, todas estas opções levaram, no limite, a uma impossibilidade deste memorando ter um apoio popular para o período que durava. Naturalmente, havia alguma disponibilidade do ponto de vista social para acolher medidas que fossem medidas de alguma forma restritiva. Era impossível acreditar que um programa destes durante 3 anos conseguiria manter esse apoio. Eu vou acelerando para o fim, já sei que estou atrasado. Nós continuamos a ter depois uma questão que é um pouco ao lado do memorando, mas substituiu-se o consenso do memorando e o consenso anterior sobre os PECs por uma espécie de um consenso que é um consenso de determinação muito difícil, que é o consenso sobre a consolidação orçamental. Diz-se agora quem se opõe ao caminho que, entretanto, foi seguido, diz, bom, nós somos contra, quem sempre foi contra, é uma coisa diferente, mas quem subscreveu inicialmente o memorando e agora é contra, diz, mas nós não rejeitamos um caminho de consolidação orçamental. Bom, então é bom que todos saibamos o que é essa consolidação orçamental, porque se há coisa que nós aprendemos relativamente a eventuais consensos do ponto de vista nacional, é que se voltamos a cair no mesmo, vai acontecer o mesmo outra vez, porque quando outro governo suceder a este e tiver outro programa, vamos ter uma mudança de protagonistas sem uma mudança substancial das posições. E eu acho que algo que temos que aprender com isto é exatamente anularmos. Se há um conjunto muito grande de protagonistas que defendem a consolidação orçamental, então tem que se dizer que a consolidação orçamental é essa. A consolidação orçamental tem 3 princípios essenciais. A restrição orçamental. E, portanto, qual é a restrição orçamental? Isso é o primeiro ponto. E depois, como é que nós chegamos a essa restrição orçamental? Com opções do lado da despesa e com opções do lado da receita. Para haver alguém preocupado com a consolidação orçamental, tem que ser alguém que responda a estas 3 questões. Qual é a nossa restrição? Quais são as opções do lado da despesa? Quais são as opções do lado da receita? Para respeitar essa restrição orçamental. Eu tenho muitas dúvidas que haja um grande consenso sobre isso, que haja esse consenso nos autores do livro, que haja esse consenso dentro da maioria que governa o país neste momento e que haja esse consenso dentro de um Partido Socialista que não está tão representado nos subscritores deste livro, mas que existe e que é muito representativo na sociedade portuguesa. E, portanto, convém termos noção deste problema que está muito longe de estar resolvido. Para as alternativas, durante algum tempo foi possível vender a ideia de que havia uma alternativa ideológica. Isso foi vendido com alguma expectativa sobre o que aconteceu em França e sobre as eleições francesas e que as eleições francesas possibilitariam a afirmação de uma alternativa ideológica que só não era aplicada noutros países por renúncia da direita que estava no poder nesses países, que não aplicava essa alternativa ideológica porque não queria. A prática destes últimos tempos tem revelado, quer do ponto de vista da eficiência em termos europeus, quer do ponto de vista da concretização de políticas ao nível interno, aquilo que se passou em França está muito longe de constituir essa alternativa, pelo menos nos termos em que era anunciada. Nisso este livro é muito mais frontal. Claramente coloca opções de renegociação, coloca em cima da mesa as consequências possíveis de uma renegociação, desde logo as consequências possíveis em cenário de ruptura, e aí é muito mais transparente do ponto de vista democrático. Resta às pessoas depois saberem
se estão disponíveis para dar os passos que possam levar a estas consequências. Mas as consequências estão cá. Eu não sou capaz de dizer que o livro esconde de alguma maneira. Pelo contrário. É aqui muito claro o que é que pode acontecer do ponto de vista do poder de compra das famílias. É muito claro o que é que pode acontecer do ponto de vista do sistema financeiro português e da eventual necessidade de recapitalização de bancos ou de nacionalização de bancos. É muito claro o que pode acontecer às empresas do ponto de vista interno e até do ponto de vista externo, por causa das quebras de financiamento, e, portanto, é preciso confrontar hipóteses quando falamos de alternativas, se o empobrecimento que é apontado à opção atual versus uma perda de poder de compra de 20% ou 30% que pode acontecer num cenário de renegociação, é trágico uma opção entre estas duas hipóteses, mas convém ter noção que não há hipótese não restritiva. De pormos em cima da mesa o que é que isto do ponto de vista do empobrecimento. Nós não podemos estar de um lado e dizemos nós somos contra o empobrecimento e depois o corolário da estratégia alternativa que defendemos é uma redução de poder de compra de 20% ou 30%. Porque aí e vou terminar, aí também temos restrições. Portanto, eu acho que as grandes questões que nós temos para resolver, há questões do ponto de vista europeu. A Europa não construiu um sistema que permita uma coesão entre economias diferentes numa moeda única e não há nenhuma moeda que resulte nesses termos sem que seja à custa de uma parte dessas economias. É impossível nós partirmos para uma correção dessas insuficiências sem colocarmos o problema do risco moral. Nós não podemos acreditar num subsídio de desemprego europeu sem uma harmonização de legislação laboral. Isso é totalmente irrealista. E, portanto, temos que saber se estamos disponíveis ou não para um trade-off entre uma compensação pelo desemprego que seja europeia e, portanto, seja assim solidária para os efeitos de termos uma moeda única e disso ter impactos diferentes em diferentes economias, e se estamos disponíveis para dar a contrapartida ao nível de uma harmonização. É uma questão relevante. Também ao nível da emissão de eurobonds, o problema é exatamente o mesmo. Nós já temos as restrições que temos. Estamos disponíveis para eliminar o risco moral, a ter mais restrições, beneficiando a partir daí de um acesso a crédito que possa tornar mais sustentável a nossa dívida. Essas são as grandes questões, para além da questão da restrição orçamental e do que é essa consolidação orçamental que pode gerar consenso e deste confronto entre realidades que resultam da aplicação deste memorando e da realidade que resultaria da aplicação das alternativas. Nós temos que pôr de um lado aquilo que se tem apontado a este programa e a habilidade de empobrecimento e aquilo que resulta da perda de rendimento em função de uma desvalorização cambial. E aí nós vamos comparar. E é totalmente legítimo que comparemos. Que nós comparemos a capitalização dos bancos que está a ser feita agora e a nacionalização ou capitalização que tem que se fazer em função de um default que se faça ou de uma saída do euro. Mas faça-se isso. O que eu disse foi exatamente, não é assinar com o papão. Isso era a partir logo do princípio que eu achava que há virtudes no programa atual que eu sinceramente disse logo à partida que não reconhecia. Portanto, acho que, e até disse há bocado, que a opção é uma opção dramática e é uma opção limite. Quando nós somos colocados perante estas duas opções e ver se é menos mau uma ou outra, é dramático. Agora, eu acho também, e mesmo para acabar, ao que disse o José Guzmão, se dependemos para uma esperança no euro da insubordinação dos periféricos, eu acho então que não há esperança nenhuma. Admito que pode ser que não seja fácil dizer isso nesses termos, porque se calhar é dos mais pessimistas dentro do grupo, mas nós temos que ser realistas. Também gostava de ter muito mais esperança numa alternativa francesa, ou pelo menos liderada pela França, do que tem o engenheiro João Cravinho. Gostava sinceramente, porque isso era bom para Portugal. Gostava de ter muito mais esperança. Um pouco paradoxalmente, o país que eu vejo a pensar mais a Europa, nem sequer é membro do euro. O país que eu vejo a pensar mais a Europa, a fazer uma reflexão interna, a apresentar propostas concretas é a Inglaterra, que é tradicionalmente apontado como o grande adversário da evolução do projeto europeu e tem ao nível interno, promovido pelo governo inglês, uma reflexão neste momento sobre a sustentabilidade da Europa, sobre a sustentabilidade das políticas europeias, sobre a coesão necessária ao nível europeu, que eu não vejo em França e não vejo em nenhum outro país, e isso não é necessariamente bom para a Europa.
Porque a visão inglesa é sempre uma visão de um certo tipo de Europa que interessa à Inglaterra e de um certo tipo de Europa que pode colateralmente ser boa para outros países, mas que só é boa colateralmente, não é boa como princípio de solidariedade que a Inglaterra tem. Aliás, isso é assumido. A política externa inglesa é assumida nesse sentido. Agora, não deixa de ser muito preocupante que a reflexão que é feita em Inglaterra neste momento não seja acompanhada por outros países, designadamente pela França, de quem era expectável que viesse essa esperança. E, portanto, o problema é real. Eu acho que a insubordinação que teve a Irlanda é um bom exemplo, como teve a Espanha também, que não aceitou, mas isso são bons exemplos de quem conquistou um espaço que nós não temos, e devemos ter noção disso, não é uma mera questão de atitude. Há o facto de Espanha não ter programa e da Irlanda já ter indicadores económicos sustentáveis e até ter uma relação com os Estados Unidos que nós não temos, e, portanto, poder ter expectativas que nós não temos do ponto de vista do suporte de uma alternativa, isso faz toda a diferença, e por isso é que eu vejo algumas limitações numa estratégia de insubordinação. Vejo um cenário muito difícil numa lógica de cooperação, porque sou pessimista também em relação a esta evolução, e acho que qualquer pessimista acha que acho que não estão mesmo jornalistas, mas só um país irresponsável é que, perante um cenário tão arriscado, é que não pondera todos os riscos e todas as eventualidades. E, portanto, necessariamente também, acho que se apontava há bocado essa falha à França e a outros países não estarem como a Inglaterra a pensar o futuro da Europa, naturalmente que nós também escasseamos muito em pensar no nosso futuro e como é que nos devemos posicionar em relação a riscos que são muito mais próximos do que muitas vezes o debate público faz parecer.